Não foi o dia dos brasileiros. Perdemos todas as lutas desse Rosnaboan. Então fique aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Na sexta-feira, dia 11 de novembro, tivemos o Rosnaboan Maíssa Bastos contra a Briana, que foi transmitido pela Flow Grappling, e tivemos 5 lutas no card principal. No card preliminar, tivemos 3 lutas que foram transmitidas ao vivo e de graça no canal do YouTube da Flow. Caso você queira assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas tivemos uma luta que eu quero comentar aqui com vocês, que foi a luta do Derek contra o Joseph. Era pra ter sido luta principal, mas seria entre o Andy Varela e o Joseph. Mas o Andy saiu, não sei porquê, não sei se machucou, e o Derek entrou em seu lugar. A luta então foi para a card preliminar e confesso que eu não conhecia o Derek e gostei desse garoto. A única coisa que eu sabia é que ele era do Team Planet, então flexibilidade é um ponto forte. Mas cara, ele fez uns movimentos que eu achei muito interessante. O Joseph montou nele, então ele dava umas barrigadas levantando o Joseph e ele vinha com as duas pernas tipo fechando uma guarda, derrubava ele e já entrava de chave de pé, de rip, enfim, atacando as pernas. E ele fez isso umas 2 vezes na luta e ele já estava cansado. Achei legal esse movimento dele. Mas quem acabou vencendo essa luta foi o Joseph com o Zilok. Já ouviram falar dessa finalização? Se liga só, ela pega joelho. Você entra de ripping, a perna do seu oponente está de outside de heel hook. Então você abraça a outra perna como se fosse dar uma botinha e então você levanta a perna dele. Cara, deve doer demais. Caso vocês queiram saber o passo a passo dela, só me pedir aqui nos comentários que eu passo aqui pra vocês. Então, fomos para o card principal, onde tivemos a luta do Hokage contra o Ethan Crelinsten. O Ethan logo sentou e o Hokage estava bem na luta, estava colocando seu ritmo de passagem, por algumas vezes quase pegou as costas do Ethan. Mas o Ethan conseguiu escapar e o Hokage estava tentando fazer algumas entradas de chave de pé, mas acabava soltando e ficava em pé, ele queria lutar em pé. O Ethan então sentava e fazia o Wrestling Up from Guard, que levantava de single leg no Hokage. O que é uma especialidade do Hokage, contra-atacar ali. Mas ele não estava conseguindo achar espaço. Não sei se foi por causa do tamanho do Ethan. O Ethan tem mais ou menos 1,75 de altura, enquanto o Hokage 1,65. E o Ethan tem pernas e braços longos, o que dificultou para o Hokage achar a distância. O Ethan tinha a vantagem da envergadura. Teve um momento que o Ethan entrou de single e conseguiu derrubar o Hokage. Então o Hokage ficou por baixo e ele quase fez aquele seu ataque de triângulo. Aquele que ele gira e pega, ele faz muito ela. Mas o Ethan conseguiu escapar. Teve um momento durante a luta que o Hokage pediu para eles trocarem em pé, que o Ethan estava sentado e ele estava tentando passar. E o Ethan aceitou, mas eles acabaram retornando no chão em uma defesa do Ethan para o Hokage não pegar as suas costas. O Ethan então fez um Wrestling Up from Guard, subiu de single leg, levantou o Hokage lá em cima, tacou ele no chão, pegou as suas costas e finalizou no mata-leão. Depois tivemos o Ryzen Hira contra o Luke. E cara, o Luke finalizou o Ryzen Hira no heel hook da 50 em 24 segundos. Que isso, foi muito rápido. A segunda finalização mais rápida da história do Rosnaboan. Fomos então para a luta do Demian contra o Coabate. E cara, que domínio do Cole, viu? Ele dominou muito bem por baixo, por cima, atacou chave de pé. Domínio total e levou essa luta por decisão unânime com uma guarda extremamente ofensiva. E assim, o Cole quebrou o ciclo de vitória do Bitin nesse Rosnaboan. Tivemos então o Come-Event, que foi entre o Jacob Couch e o Bruno Matias, onde pela primeira vez eu vi o Jacob Couch finalizando na guilhotina. Por essa eu não esperava a real, eu achei que fosse sair uma chave de pé dali. Mas nas suas últimas lutas ele está atacando muito bem a parte superior do corpo. Na luta, o Bruno deixava suas pernas longe do Jacob, sabendo que o Jacob é especialista em chave de pé.
Então ele botava mais pressão jogando o tronco, porque o Jacob logo sentou quando a luta começou. Mas aí o Jacob conseguiu fechar a guarda, fingiu que ia atacar uma Kimura e voltou encaixando uma guilhotina que não teve jeito. O Bruno teve que bater. Flow Grappling, queremos Jacob Couch contra o Pedro Marinho, hein? Por favor, coloca essa luta aí pra gente. E na luta principal tivemos a Maísa Bastos contra a Briana. E cara, a Maísa tem uma guarda muito sinistra, na real. Como falei com vocês em outros vídeos e na live, na minha opinião, a Maísa falta só pegar mais peso. Porque ela é muito técnica mesmo. Mas a Briana forçou a Maísa a ficar de 4 apoios, pegou as suas costas e acabou vencendo essa luta por decisão unânime. Não foi o dia dos brasileiros. Eu perdi 2 apostas, que foi na luta do Hokage e do Ryzen Hida. Eu achei que o Luke ainda estivesse com o braço machucado por conta da luta dele contra o Jacob Couch e também contra o Nick Rod no EBI 20. E o Ryzen Hida se destacou muito nesse DCC por conta do armlock em cima do Cyborg. Eu achei que ele fosse surpreender nesse Who's Number One também. Mas cara, tivemos uma grande notícia. Que isso! Dia 25 de fevereiro teremos Gordon Ryan contra Felipe Preguiça e Craig Jones contra Meregali. Para tudo. Ô, louco. Que card, meus amigos. Que card. Já tô louca pra ver as outras lutas. Só se tiver essas duas já tá valendo a pena assistir. Mas eu tô doida pra ver as outras. E me conta aqui, quem você acha que leva? Craig Jones ou Meregali ou Gordon Ryan e Felipe Preguiça? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra... Não, na verdade, vou separar uma playlist, que é a playlist ensinando no-gi. Então, se você não tá treinando no-gi, acabou a desculpa. Tem uma playlist só com posição no-gi, exatamente pra você não fazer só no-gi na sexta-feira.